Olá, antes tarde do que mais tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Queria começar já dizendo que não me orgulho do meu sumiço. Acontece, né? Se quiserem, posso estar fazendo um vídeo de updates da minha vida pra vocês, tudo o que aconteceu nesse último mês e meio que eu acabei ficando sem postar nada. É sempre bom lembrar vocês que barulhos externos temos 4 ratas, um cachorro, 3 gatos. Infelizmente, nesse meio tempo o Beta morreu, né? E já vou começar os updates, eu nem era nesse vídeo. Em janeiro ele teve algumas complicações, a gente conseguiu melhorar, mas ele acabou falecendo. Foram bons tempos que a gente ficou juntos. Eu não sei se esse vídeo vai sair porque tá muito calor. E eu não sou uma pessoa calorenta e eu tô sentindo muito calor. Então, pode ser que não saia, eu espero que saia. Mas meu ventilador tá ligado, então talvez vocês vão ouvir o ruído dele. Eu vou tentar tirar na equalização de som, mas eu não sei se eu vou conseguir. Então, ai gente, desculpa. Vocês sabem que comigo é só ladeira abaixo, né? Bom, fazia muito tempo que eu não lia Calídora pra vocês. E como o ruído do ventilador tá alto, talvez eu pensei que se deixasse o microfone nessa sem tanta captação fosse melhor. E um tempo atrás, 2 anos pra ser específica, eu tava no período teste de um aplicativo de edição de fotos e eu esqueci de cancelar meu período teste, né? Então fazem aí 2 anos que eu tô pagando R$ 170 no aplicativo de edição de foto. E eu decidi usar isso a meu favor e eu gerei alguns dos personagens de Calídora em AI. Eu vou deixar alguns aqui pra vocês. Comentem se vocês sabem quem é quem. E se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo extra em Calídora mostrando esses personagens, explicando o porquê deles serem de tal maneira e um pouquinho da história de cada um. Esse capítulo é um pouco longo, talvez eu tenha que dividir em 2, tá? Não fiquem bravos comigo. Então, bem-vindos ao 8º capítulo de Calídora, Os Contos de William. Muitas coisas aconteceram após o ritual de despedida de Ileana. Havia algo estranho dentro de mim, como uma fúria enjaulada que clamava por libertação a cada segundo e que possuía somente um objetivo: destruir todos ali presentes. Quando Andrea me disse que haviam sido corrompidos com ódio, traição e tristeza, não os julguei. Todos somos passíveis a esse futuro. Mas não achava que aquilo era verdade. Se não fossem as mentiras e os segredos que todos viviam colocando embaixo de tapetes, não estariam em meio a tamanho caos. Posso dizer que até mesmo eu, que mal sabia 10% de toda a história, estava me deixando consumir pela energia caótica e mentirosa daqueles que ali viviam. Alguns dias depois, o silêncio continuava extremamente presente nas dependências do palácio. Estava focado em achar algum lugar onde minha cabeça se encaixasse. Então decidi respeitar a quietude e apenas observar as atitudes dos que estavam ao meu redor. Todos passavam a maior parte do tempo no salão de reuniões. Andrea estava um pouco doente nos últimos dias, extremamente pálida e mal falava. Enquanto andava pelas dependências, explorando cantos que nunca havia notado, tive a impressão de ouvir algo como um distante murmúrio de dor, que me levou até uma porta vermelha que ficava no andar subterrâneo da grande estrutura. Olhei a escada acima, para ter certeza de que ninguém seria testemunha de minha curiosidade fatal, e entrei no local, encontrando mais degraus, amaldiçoando os construtores por tantas escadas. Meus murmúrios de ódio foram cessados por um respirar pesado, seguido de um pedido fraco e desistente de ajuda. Apressei os passos e, quando finalmente estava no plano, encarei a pobre figura que se encontrava deitada no chão, com correntes em seu pescoço e em seus braços e pernas. Minha maior surpresa foi descobrir que eu conhecia o pobre homem. Ele havia me levado até a orla da praia, em seu pequeno barco. Era um dos marujos, colega de William.
Senhorita, me ajude, por favor, pediu com uma voz fraca, enquanto eu corri em sua direção, encarando a feição pálida, quase mórbida. Conheço você. O que aconteceu? Deveria estar navegando muito longe daqui, disse, tentando inutilmente livrá-lo das pesadas correntes de ferro. Naufragamos, senhorita. As malditas criaturas do mar nos afundaram e me trouxeram para cá. Acredito que sou o único sobrevivente, mas não por muito tempo. Preciso tirar você daqui. Não há mais nada o que fazer, senhorita. Cortaram-me as juntas dos calcanhares. Não posso andar ou correr. Ele disse, me encarando com os olhos azuis já opacos. Agradeço a Deus por não terem cortado minha língua. Assim posso pedir para que me deixe partir em paz. Ele estendeu a mão trêmula em direção a uma grande mesa de madeira, onde estavam vários objetos cortantes, que supus serem usados para tortura. Não posso fazer isso, respondi, quando me dei conta do que ele me pedira. Por favor, conceda-me um último desejo. Já não aguento mais e prefiro ser morto por mãos inocentes. Não será um ato de crueldade, e sim de misericórdia. Olhe para meu estado moribundo, digno de pena. Eu lhe imploro. Pediu juntando as mãos como se estivesse orando enquanto lágrimas sôfregas lhe escorriam pelo rosto. Fiquei alguns minutos parada encarando o pobre homem. Me levantei com dificuldade e caminhei até a grande mesa, encarando todas as opções que me eram oferecidas e escolhendo uma adaga dourada que estava enrolada em um pano vermelho. Quando me sentei ao lado do rapaz, pude ver seus olhos brilharem em um resquício de esperança. Nunca havia visto tamanha felicidade em estar face a face com a morte. Estão todos mortos? Sim, as criaturas do mar são perigosas, senhorita. Matam por puro prazer. Já havia ouvido histórias de marujos que eram sacrificados no coração do mar, mas nunca acreditei. Que criaturas? O livro. Está tudo no livro, senhorita. Até mesmo as coisas que você não deve saber. A prata sagrada machuca eles. Pegue e se proteja, disse retirando seu crucifixo e o colocando em minha mão. Poderia fazer uma última oração comigo? Claro. Ele orou em silêncio. Rezou para deuses os quais eu nunca havia ouvido falar. Pegou minha mão, que segurava a adaga, e a guiou até seu peito, me dizendo que deveria ser um golpe certeiro em seu coração. E assim eu fiz, sentindo minhas mãos tremerem ao perfurar a carne dura, enquanto minha respiração pesava e teimosas lágrimas escapavam de meus olhos. Conseguiram encontrar o céu limpo e estrelado? Nós o encontramos. Era tão bonito quanto nos contos, muito mais. Era como nadar nas estrelas, respondeu-me com a voz falha. Obrigada, senhorita. Que a felicidade a acompanhe aonde quer que você esteja. Dito isso, o marujo, o qual eu não havia nem perguntado o nome, fechou os olhos e foi ao encontro de seus deuses e crenças. Minhas mãos ainda tremiam quando eu o deixei no chão e encarei a sala ao meu redor. Subi as escadas, tomada com uma ira de não aguentar mais os mistérios sádicos daquele lugar. Caminhei rumo ao meu quarto, encontrando o Drago sentado em minha cama, de costas para mim, com o livro de William em mãos, lendo-o com tamanha atenção que mal me encarou quando entrei no cômodo. Aonde encontrou isso? Perguntou, ainda sem retirar os olhos das folhas. Por que tem um homem preso no andar de baixo? Disse, conseguindo trazer sua atenção para mim, mas ele não fez muito caso e continuou folheando o livro. O que foi fazer lá embaixo? Por que tinha um homem preso no andar de baixo? Perguntei novamente, sentindo meu coração bater cada vez mais rápido enquanto me aproximei da cama. Calídora, nós já conversamos sobre essa curiosidade desnecessária. Não o deixei terminar a frase. Como sempre, meu impulso agiu em primeiro lugar, e quando retomei minha consciência já havia usado o crucifixo me dado pelo marujo numa tentativa de sufocar o loiro. Me assustei ao ver a pele de seu pescoço queimar como brasa conforme eu apertava cada vez mais. Dracos também se assustou e levou as mãos até as minhas, tentando distanciá-las de seu pescoço, mas aparentemente o material do pingente era realmente perigoso para ele.
Primeiro você vai me responder porque tem um homem preso no andar de baixo. E depois vai me dizer que merda é você e por que um colar de prata te deixa tão vulnerável. Disse, colocando mais força no aperto para depois soltá-lo. Dragos caiu no chão. Era como se não conseguisse respirar. Ele se deitou de costas para cima, com os olhos fechados enquanto as mãos apertavam a pele de seu pescoço machucado. Mas o que foi isso? Perguntou quando começou a retomar sua consciência. Ao ver que ele já estava um pouco recuperado, me aproximei com passos sorrateiros, ameaçando feri-lo novamente. Nem pense nisso, disse em um tom de ameaça. Você não está em posição de me ameaçar, respondi, me ajoelhando e aproximando o amuleto do seu rosto. Tenho um minuto para se explicar, ou te faço engolir essa porcaria inteira. Ele respirou fundo e me encarou com os olhos azuis consumidos pela raiva. Baixei minha guarda quando acreditei que ele começaria a falar, mas fui pega de surpresa em um movimento mais rápido do que eu poderia prever. Segundos depois, eu estava com uma de suas mãos em meu pescoço e outra segurando meu braço que carregava o crucifixo preso ao chão. Ele estava ofegante e parecia estar tonto, pois piscava os olhos lentamente. Mas isso não o impediu de colocar uma força tremenda em seu ato, pois eu mal conseguia respirar. Me mate como matou o pobre homem, assassino. Sussurrei com dificuldade, vendo que o brilho que ele havia perdido estava de volta em seus olhos. O que é que está acontecendo aqui? Ouvi a voz alta de Svetlana surgir no cômodo. Dragos, solte ela agora. Com muito esforço, ele saiu de cima de meu corpo e caminhou com passos rápidos até a russa, que encarava toda a cena abismada e furiosa. Ela viu o marinheiro, ele disse, passando a mão pelo ferimento em seu pescoço com uma feição dolorosa. Nesse meio tempo, eu me sentei no chão, sentindo minha cabeça rodar, enquanto o oxigênio voltava a circular normalmente pelo meu cérebro. Minha visão estava turva e meu corpo todo doía. Provavelmente, se não estivesse morta na manhã seguinte, estaria com belos hematomas. Que merda você fez, Kalidra? Perguntou Svetlana. Fique de olho nela. Irei chamar Adrian. Dragos me encarou, ainda ofegante, desconfiado e nitidamente fraco. Encarou o livro caído ao meu lado e fez menção de ir pegá-lo, sendo interrompido por seu pai, que entrou no quarto como um furacão. O que são vocês? Você matou o homem? Me perguntou, recebendo um olhar surpreso do filho. Ele pediu para que eu o fizesse, já estava praticamente morto. O que estava acontecendo lá embaixo? Perguntei, me levantando. Não sei se estou surpreso ou decepcionado. Comece com seus joguinhos de palavras e eu lhe deixarei no mesmo estado que seu filho. O ameacei, em um belo blefe. Sabe que um dos motivos que me fez optar por lhe manter viva foi essa sua coragem momentânea. Foi surpreendente quando Dragos me disse que você pulou 3 andares para que conseguisse sair do convento. Tão pequena, com garras extremamente afiadas. Devo admitir que você é no mínimo intrigante, disse com um leve sorriso. O homem fora trazido pelo mar, um presente da deusa Owl. Não podemos recusar tal forma de demonstração de poder. Se sua deusa derrama sangue para provar seu ego e utopia de poder, ela não é muito diferente do deus que vocês dizem ter destruído no convento. Não é nada diferente das pessoas que vocês condenam. A derramação de sangue é sempre necessária, Kalidra. Precisamos de sacrifícios para obtermos os fins que desejamos. Levarei Dragos para Andréia o ajudar. Conversaremos melhor amanhã. Tente descansar. E, por favor, não saia desse quarto. Ele deu as costas junto ao filho, batendo a porta ao sair, e a trancando em seguida. Corri até a mesma e encostei meu ouvido na madeira fria, tentando ouvir qualquer coisa possível, sem sucesso. Não pode me trancar aqui para sempre, disse dando batidas na porta. Respirei fundo e me joguei na cama, encarando o teto branco que estava me deixando completamente maluca. Peguei o livro jogado no chão e folheei as páginas, buscando por qualquer pista em relação à prata sagrada ou criaturas do mar. A criação dos ceifadores de Arcádia. Quando Arcadian chegou com sua nova família Constanta, não imaginava o que viveria nos dias que viriam. A traição veio de sua atual esposa, com quem teve 2 filhos. Após a mesma começar a frequentar a igreja,
Sua cabeça fora lobotomizada, e logo ela se entregou. A escória de Caim foi como passaram a se referir a ele, e eles compartilhavam de suas crenças e vivências. A igreja fez de tudo para que o mal não consumisse as terras preciosas e abençoadas. Todos temiam o guerreiro que não havia conhecido a luz. Não demorou muito para que o seguidor da noite fosse aprisionado nas dependências da catedral, preso, torturado e amaldiçoado. Assim o pobre guerreiro viveu por longos 3 anos. Não sabia o porquê dos cristãos o manterem vivo e conforme seus dias de prisioneiro aumentavam, sua fúria se multiplicava. Pôde ouvir, de sua prisão, os comentários sobre seu primogênito ter chegado na cidade, mas caiu aos pedaços ao ouvir que o jovem havia sido massacrado até a morte, junto da esposa, que estava grávida. O mar estava revolto naquele dia. Cada choque das ondas contra o penhasco do coração do mar era uma tentativa de escapar das correntes que o prendiam. E depois de muito esforço, ignorando a dor causada pela prata abençoada em todo seu corpo, se viu frente à porta de saída, com o corpo todo ferido e coberto por sangue, sangue da mesma cor do brilho de seus olhos naquela noite. Enquanto o mesmo andava pelos corredores assustadoramente silenciosos da catedral, era possível ouvir a fúria em suas palavras. Não havia misericórdia naquela noite. Cada pobre alma que cruzava seu caminho era estraçalhada pela ira da criatura que ele havia se tornado. Amaldiçoados sejam os que compartilharão o sangue da traição e ignorância presentes nessa terra sem real fé e propósito. Que o mar nunca tenha piedade de covardes e julgadores prepotentes. Como o mestre dos desejos de meu povo, lastimado como a escória de Caim, dou-me o luxo de me conceder um desejo. Ao amanhecer, a água estará tingida de vermelho, assim como a vida daqueles que viveram nessas terras de blasfêmia. Aqueles que um dia me odiaram, agora se tornarão minhas criaturas de servidão e vingança eternas. Hoje, o filho pagará pelo pecado do pai. Há apenas um futuro para meus novos servos. Há apenas um preço para os herdeiros dos pecadores. O sangue daqueles que amam com todo o seu coração em suas próprias mãos. Estão condenados a nunca andarem pela noite eterna. Suas histórias, vidas e sonhos serão com o tempo areia seca, enquanto eles morrem nos braços da solitária eternidade. Enquanto o guerreiro fazia seu discurso, as ondas do mar se erguiam e quebravam em um som estrondoso, horripilante. Ele andou sobre poças de sangue fresco a noite toda, se serviu de seu banquete até mesmo depois de estar satisfeito. Dizem que nessa noite foram criados os ceifadores de Arcadian, pobres descendentes das famílias que residiam no vilarejo, condenados a sofrer a cada palavra da maldição, que continuavam vingando, enquanto sofriam por toda a eternidade. Finalizei a leitura e me coloquei a analisar as novas informações que me foram dadas. Me condenei por ter pegado um texto avulso, porque não estava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo na história. Dando um longo suspiro, fechei o livro e andei até a porta, chamando por alguém que fosse abri-la. Não conte isso para ninguém, disse Laura, entrando com uma bandeja de alimentos. Eu a encarei com um suave sorriso, observando a pele leitosa quase perfeita da moça. Ela se aproximou e colocou o objeto em cima da cama, voltando apressada para a porta como uma gata sorrateira. Não precisa fugir de mim, Laura. Não quero machucar você. Ela nada disse. Virou-se e andou para fora do quarto, trancando a porta em seguida. Bom, aparentemente, eu era um monstro do coração do mar. Decidi então voltar minha atenção ao livro de William, dessa vez, seguindo a ordem a qual ele escreveu. O encontro dos deuses. Era um dia que mal havia começado e já estava sendo longo. O sol coloria o céu de laranja e amarelo, começando a nascer, e o mar estava incrivelmente e estranhamente tranquilo. Sua mente vagava na pequena casa no campo onde vivia. Sua mãe já havia acordado para preparar o chá e o pão, enquanto ele e seu pai acordaram cedo para que o mais velho embarcasse no grande navio e partisse para pescar. Tudo parecia uma vida simples e pacata, rotineira,
mas ele nunca gostou daquela tranquilidade. E era por isso que sempre estava próximo ao mar, que na maioria das vezes era selvagem e revolto. Muitas pessoas almejavam uma vida tranquila como aquela, mas não ele. Havia em seu coração uma vontade de descobrir coisas e lugares, ganhar dinheiro, possuir bens, não ter que plantar para comer e ser conhecido. Divagava tanto que só notou a presença de uma moça quando a mesma passou correndo em sua frente, nua e risonha, indo em direção ao mar. Ele piscou algumas vezes e fixou o olhar novamente, temendo que aquilo fosse uma mera ilusão, mas não era. Ela era real. Os cabelos curtos e dourados reluziam com a luz do sol nascente. Tudo que ele via do corpo era silhueta escurecida devido à luz, estar ao lado oposto. Mas aquilo era mais do que suficiente para que ele soubesse que ela era linda. Nadava como uma sereia, sem se importar com a temperatura baixa da água. Às vezes sumia na imensidão, flutuava na água, como se tivesse o peso de uma pena e se movia lentamente, aproveitando cada segundo naquele momento, assim como Arcádia. É extremamente inapropriado observar uma pessoa se banhar no mar, ela disse apenas com a cabeça para fora da água, fazendo com que as bochechas dele ficassem mais vermelhas do que a maçã que havia comido antes de ir para a praia. Ele se embaralhou a tentar iniciar um pedido de desculpas, mas foi interrompido pela voz rouca da garota. Agora terá que se juntar a mim, disse sorrindo. Depois desse dia, o jovem guerreiro se viu preso nos braços da misteriosa mulher. A William. A última coisa que eu quero nesse momento é uma história de amor, disse passando algumas páginas, e finalmente encontrando algo que achei ser útil, e que, por um momento, me deu um leve embrulhar no estômago. Savantar, o sangue sagrado. Bom, gente, esse foi o capítulo 8. Eu juro que eu vou voltar pro canal, ok? Foi apenas um pequeno surto. Eu espero muito que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo vídeo.